Estudiosos, vamos ver mais exemplos, mais textos para assim ser recomposto. E vejam bem, a oração abdominal determina um nome sempre e começa com pronome relativo, se for desenvolvida essa oração. Remontagem, ainda com pronome relativo, e orações adnominais, orações adjetivas que começam com pronome relativo. Aqui envolve regência, colocação dos termos, concordância, tudo. Vejam bem, o guarda se conformou. Ao guarda explicamos as razões. Que razões? Por causa delas nós demitimos. Então vai ficar assim, o guarda ao qual explicamos as razões pelas quais nos demitimos se conformou. Se é muito quais, podemos largar um que, usar um que. O guarda a quem explicamos as razões, aqui é o quem fica melhor, pelas quais nos demitimos, se conformou. O guarda a quem explicamos as razões pelas quais nos demitimos, se conformou. Ótimo. 2. Os jogadores, vai ser determinado por uma oração adnominal, e essa oração adnominal trouxe outro nome, vamos explicar esse adnome com oração adnominal também. E o nome a ser substituído, o pronome é o sublinhado. Os jogadores que organizaram a greve, que greve? E tu participaste dela, aquela da qual tu participaste. Então ficaria assim, os jogadores que organizaram a greve da qual tu participaste, agora se acalmaram. Aqui já está, ó. Os jogadores que organizaram a greve da qual tu participaste, agora se acalmaram. Ótimo. A firma financiará a viagem. Que firma? Aqui veio o determinante, a oração abdominal veio com um nome que vai ser determinado. Então a firma pela qual tu foste convidado para visitar a caverna. Que caverna? A caverna que tu ainda não conheces. Que sem preposição, porque aqui estava sem preposição. Então fica a firma pela qual foste convidado para visitar a caverna, que tu ainda não conheces, a qual tu ainda não conheces, né? Financiará a viagem. Olha aqui, os remédios vai ser determinados e cápsula. Esse nome é remédios. Os remédios, que remédios? Dos quais eu preciso. De que preciso? Tem formato de cápsula. Que cápsula? Aquelas em cujo interior há um líquido escuro. Então fica assim, os remédios dos quais preciso ou de que preciso tem formato de cápsula em cujo, esse seu aí provoca cujo, em cujo interior há um líquido escuro. Fica assim, então, vejamos. Os remédios de que preciso tem formato de cápsula em cujo interior há um líquido escuro. Ótimo, cujo e de que, ou dos quais, aqui poderia ser. A firma hoje contratou mais uma pessoa. Que firma? Vamos determinar com uma oração abdominal que começa com pronome relativo, tá? Dela, firma. Aqui, os funcionários dela significa seus, né? A firma entre seus funcionários. Então vai dar cujo aqui. Quando tem ideia possessiva é cujo, cuja, cujos, cujas. Então a firma entre cujos funcionários está minha irmã, hoje contratou mais uma pessoa. Que pessoa? Contra ela nada temos em desabono. Contra qual? Contra quem? Ótimo. A firma entre cujos funcionários está minha irmã, hoje contratou mais uma pessoa, contra qual ou contra quem nada temos em desabono. O estatuto vai ser determinado, o estatuto do clube, né? E janela também. O estatuto do clube continha uma janela. Qual estatuto? Contra cuja cláusula 5 nos rebelamos. Olha, sua provoca cujo. Tá? Nos rebelamos. Continha uma janela. Que janela? Aquela em que não se pode confiar. Continha uma janela na qual não se pode confiar ou em que não se pode confiar. O estatuto do clube contra cuja cláusula 5 nos rebelamos continha uma janela em que não se pode confiar, na qual não se pode confiar. Ótimo também. E aqui é interessante, o policial recebeu uma menção honrosa. Qual policial?
Ele vai trazer, vamos determinar com uma oração abdominal, essa oração abdominal vai trazer um nome, que vamos determinar esse nome, e aqui, por sua vez, esta oração abdominal traz também um nome, vamos determinar um nome. 4 ou 3 orações abdominais. O policial que prendeu o meliante, que feriu as crianças, que brincavam no pátio. Quais crianças? Aquelas que brincavam no pátio. Qual meliante? Qual criminoso, né? Aquele que feriu as crianças. Qual policial? Aquele que prendeu o meliante. Então, nós vamos usar aqui que, ou então, o qual, a qual, os quais, as quais. Vamos ver aqui. O policial que prendeu o meliante, que feriu as crianças, que brincava no pátio, recebeu uma menção honrosa. Não faz bom estilo, muito que. Podem trocar por, quem sabe, aqui esse último, por as quais. O policial que prendeu o meliante, que feriu as crianças, as quais brincavam no pátio, ótimo também, né? Aqui vamos determinar pessoa e esse determinante, oração abdominal que começa com o relativo, vai trazer um nome a ser determinado e aqui vai aparecer outro nome a ser determinado. A pessoa, aqui a essa pessoa devolvemos, então a quem devolvemos o documento. Que documento? No qual constava a data falsa. Qual data falsa? Aquela a que tu te referiste, a qual tu te referiste, né? A qual ou a que. Vamos ver. A pessoa a quem devolvemos o documento, ou a qual com crase lamentável, o documento em que constava a data falsa, a qual com crase tu te referiste, referir rege a preposição a, era proprietária da lotérica. 9. Os amigos previram as dificuldades. Que amigos? Aqueles com os quais tu saíste. Determinamos quais amigos. Os amigos com quem tu saíste ou com os quais tu saíste, previram as dificuldades. Que dificuldades? Aquelas pelas quais tu irias passar, né? As dificuldades pelas quais tu iria passar, né? Os amigos com os quais tu saíste previram as dificuldades pelas quais tu irias passar. Pelas quais, com os quais ou com quem, era possível também dizer. 10. Esta é a doença. Vamos determinar a doença e vai aparecer a palavra, o nome palestra, que vai ter o adnome em forma de oração abdominal, em forma de oração desenvolvida. O secreto, esta é a doença a qual com crase ou a que sem crase. Essa é a doença a qual o secretário fez referência na palestra. Que palestra? Na qual eu estava, ou em que eu estava. Podem observar, esta é a doença a qual o secretário fez referência na palestra em que eu estava. A qual fez referência em que ou na qual eu estava. Ótimo!